todo o livro de Atos. E eu vou te falar por que esse livro é tão importante nos dias de hoje, por que você também deveria ler, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Léo Ribeiro, eu sou um nutricionista missionário, sim. Hoje eu vivo aqui no IABC e sirvo a Deus. E hoje eu vim explicar um pouco por que Atos é um livro importante no seu dia a dia, no seu devocional também. Eu decidi começar o livro de Atos justamente pensando na perspectiva de o que Paulo pode ensinar para mim. Então eu queria ouvir aquelas histórias que o pessoal fala que Paulo foi picado por uma serpente, que a vida de Paulo assim foi uma perseguição. E eu falei assim, não, eu só vejo os pregadores falando isso. Eu quero ler assim pontas e grifar e olhar e depois fazer minhas anotações. E eu botei muitas anotações aqui. Eu falei, não, eu quero ler. Mas, de forma resumida, o livro de Atos, ele já começa lá no nosso capítulo 1, obviamente tem que começar pelo capítulo 1, e ele já te dá logo uma lapada logo de frente. Ele fala sobre a promessa do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo tem uma promessa engrandecedora na sua vida, e logo depois ela começa ali com uma reunião, onde Matias substitui Judas, né, no ministério e tudo mais. Matias, ele foi escolhido através de uma comissão para poder integrar as pessoas que iriam levar o evangelho. E depois Pedro se dirige à multidão. Sim, eu estou fazendo um resumo bem rápido, mas você tem que ler esse livro com mais calma e paciência, porque vale muito a pena. Quando Pedro ele se dirige à multidão, ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus. Mas você lembra o evento que aconteceu antes na vida de Pedro, para que ele pudesse estar falando sobre Cristo? Sim, Pedro negou Jesus. Mas depois que ele negou, e Judas também negou, Pedro seguiu um outro caminho totalmente inverso de Judas. Judas decidiu tirar a sua própria, e a gente sabe qual é a palavra depois. Já Pedro não, Pedro decidiu continuar trabalhando em prol de novos convertidos e tudo mais. Tanto que ainda no capítulo 2 ele fala sobre a comunidade de novos convertidos. E mais lá pra frente, Pedro ele vai curar um mendigo. E esse mendigo ele viu assim, poxa, você é um cara diferente. E ali percebeu que muitas pessoas iriam ver o evangelho e o poder de Jesus Cristo. E mais lá na frente, os discípulos eles oram entre eles, eles compartilham as bênçãos e tudo mais. E Pedro, você vai ver num capítulo mais adiante, que ele também batiza quase 3.000 pessoas. Sim, essa história está aqui no livro de Atos. Ele também fala sobre a questão de Ananias e Safira. Essa história aqui é bem tenebrosa, viu? Quando você olha a história de Ananias e Safira, essa daqui eu não posso nem falar muito, mas já dando um spoiler bem legal, leiam com muita calma, porque vocês vão ver só que isso aqui, a mulher, a provocação. Meu Deus, a mulher vai... Enfim, não posso dar muito spoiler nessa questão aqui. Fala sobre também a questão de Estevão ter sido preso. Nossa, Estevão foi preso, mas por qual motivo? Você tem que acompanhar lá nessa parte da Bíblia, porque isso aqui é precioso, viu? E o testemunho de Estevão diante do conselho. O que você faria depois de você tivesse preso por uma coisa que você não fez? Aí você agora está diante do conselho e você vai começar a exaltar quem? O nome de Cristo Jesus. Quando entra no capítulo 9, aí fala sobre o personagem principal, a conversão de Saulo para Paulo. E Paulo agora vai começar a ser um personagem principal aqui no livro de Atos. Ele vai começar a falar com os gentios, a sua conversão em si, e a famosa frase quando Deus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso aqui é importante também você saber por que Deus escolheu diretamente o antigo Saulo para virar Paulo. E Paulo começa a viajar pelos lugares, ele também vem falando aqui sobre essa questão dos milagres dos outros discípulos e tudo mais. Ele também fala sobre Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. Barnabé é uma bênção aqui. Inclusive tem um pastor chamado... esqueci o nome do cara agora. Ele estava aqui no cursão da MTI. Muita gente boa ele falar sobre essa questão de Barnabé. Então seja um Barnabé na vida de muitas pessoas, viu? Preste bem atenção. Barnabé também é um personagem importante aqui no livro de Atos. E Paulo, como ele era um cara assim muito... assim, com temperamento forte... Uma hora ou outra lá no capítulo você vê que ele tem uma treta com Barnabé, mas depois eles voltam a fazer uma amizade em paz e continuar evangelizando. Paulo e Silas na prisão, esse tópico aqui é super, hiper, mega interessante. Quando você vê também que Paulo foi preso, ele foi preso, sim, você acha que o cara não teve uma vida fácil? Não, ele foi preso, o pessoal queria matar ele várias vezes, porque imagina só, ele passa da figura, né, de perseguidor a ser perseguido. Então ele ia, e muitas das vezes ele teve sangue inocente, porque Paulo ele não ser, apesar de ser consciente, mas ele não estava nem aí para nada, ele só queria viver a vida dele, se quiser matar, mata, se quiser fazer isso, faz, enfim. Paulo estava ali, então as pessoas olhavam para ele e falavam, não, tanto que no primeiro ministério que ele queria falar era para as pessoas, os seus conhecidos, mas Deus já tinha outros planos e foi levar ele para outro lugar. Sim, as pessoas queriam tirar a vida de Paulo, mas Paulo continua firme e forte na fé
e continua indo. Aí tem o momento da tempestade, que ele tá indo para Roma, essa parte aqui é muito interessante. E aí você acha que o livro finaliza já aqui no capítulo 28, mas não, ele retorna, como ele é um cidadão romano, para poder evangelizar Roma. E aí eu já estou iniciando o livro aqui de Romanos para poder entender mais como essa história se procede. Eu te sugiro muito você ler esse livro de Atos, porque é um livro que vai te dar vários ensinamentos sobre como um homem saiu de uma miséria para poder evangelizar através de Cristo Jesus. É um homem que eu tenho plena certeza que vai estar lá no céu. Então, assim, leia esse livro com calma, leia esse livro com paciência, porque você vê que os melhores ensinamentos é aquele quando a gente para ler e não simplesmente só ouvir outras pessoas fazendo. Por isso que eu decidi te dar alguns spoilers do que vai acontecer aqui no livro de Atos. E grandes lições que eu tirei é de um homem que ele era um pecador miserável, mas ele decidiu entregar a vida para Cristo e Cristo o usou como uma ferramenta forte. Muitas vezes você está no seu lugar, no seu ambiente de trabalho, e as pessoas vão falar bem assim, mas você é pecador, você é miserável, você não tem chance. Aí você tem que fazer que nem Paulo, você tem que mudar a história da sua vida. Mas enfim, é isso por hoje. Que Deus te abençoe, você, a sua casa e a sua família.